E aí, tudo belê? Pessoal, esse é um compilado dos EP8 ao 10, então, já deixa o like para ajudar o canal. No último episódio o protagonista Ishinous, no outro dia ao ir à escola foi conversar com Mari sobre Erika Daidouji-san, e se Mary poderia ajudá-lo. Nesse episódio será que o protagonista vai conseguir? Bem, pessoal, só para lembrar que se quiser as continuações digita o próximo, ou escreva algo nos comentários. Ótimo, então vamos ao que interessa. Neste momento vemos Erika assustada e perguntando ao protagonista como ele sabe disso, sobre o momento que ele notou uma sombra no karaokê e desconfia ser ela. Ele responde que por acaso estava ao alcance da voz, então ouviu as duas falando sobre seus colegas de classe pelo nome. Ele se pergunta o que aconteceria se ele contasse a todos sobre isso, que assusta Mary ainda mais. O protagonista continua e diz que as pessoas da qual ela estava xingando são os membros chaves de sua classe. Se ela confrontar essas pessoas, provavelmente terá um ano muito difícil pela frente. O protagonista pensa que, mesmo ele não ter certeza de que tipo de atitude o outro lado da história mostrará, mas se ela não foi intimidada, ou seja, não sofreu bullying, a classe a rejeitará. Mary pergunta ao protagonista se ele tem provas e se não tem medo. Ele responde que não. Ela diz isso mesmo. Ela nega suas acusações e diz que são infundadas, que ninguém acreditaria nisso, mas ele questiona Mary e ela quer saber o que ele quis dizer com isso, e ele disse que Yukishiro nunca intimidou ninguém e ela mesma negou. Pergunta sobre a atmosfera da classe, que de repente, todos ficaram céticos, até mesmo Mari. Ela mesma está dando a Yukishiro o benefício da dúvida. Uma vez que um boato começa, não há como colocá-lo sob controle e ninguém se importa onde está a verdade, e o protagonista se surpreende ao pensar, do que poderia ser se fosse o contrário. Então ele disse que não quer prejudicá-la, e não quer colocar ela na mesma situação. Ele continua, então diz, que a menos que haja uma refutação com evidências consideráveis, tudo o que faz é prejudicar as partes envolvidas. Mari pede a ele, que se dera conta de Erika Daidouji das redes sociais. Ele não contará a ninguém porque elas estavam fazendo, no caso naquele momento no karaokê, certo? Ela não se importa, mesmo que ele revele que Erika estava falando mal dos outros, mas ela com certeza e definitivamente não quer se envolver. Mari continua tremendo com medo, diz que se for pega falando mal dos outros, perderá seu lugar na sala de aula, e mesmo agora ela ainda é considerada a garota otaku sombria da classe. Ele diz a ela que entende e ele promete que não vai contar a ninguém o que houve no karaokê. O protagonista acha que não é uma boa ideia fofocar para alguém e pergunta a Mari se ela estava com ciúmes de Minaguchi e os outros. Ela diz que é. Ele continua que a mesma coisa acontece com ele, pois pensa que é um solitário há anos e questiona a Mary, Kiara Minaguchi, e as outras pessoas populares da escola, que parecem estar se divertindo tanto que ela não consegue deixar de admirar eles, certo? Vemos o protagonista explicar que você é uma dessas. E diz que Mary cresceu com as crianças populares da classe. Ele consegue entender por que ela se sente desse jeito. Vemos Mary olhar para o protagonista sobre uma nova perspectiva, e anota para a mesma que isso é incrível e que ela não consegue acreditar que existem pessoas em 3D, que são tão legais, gentis e atenciosas, e que milagres existem. O protagonista está confuso. Ele pensa que a Mari está falando tão rápido que ele não conseguiu acompanhar, não entendeu nada de bulunfas nenhuma, se é que vocês me entendem também. E fala para ela com uma voz mais atenuante e Mari imediatamente diz isso, que mudou de ideia e que ficará secretamente no comando a partir de hoje, e foge como enquanto chora ri ou chora ao mesmo tempo. O protagonista fica confuso novamente. Vemos ele explicar que à noite ele iniciou a segunda fase do plano e a partir de agora ele precisa fingir para ser a Hanabi. Então ele entrará em contato com Erika, que Mary contou a ele sobre o protagonista que ouviu a voz de Erika pelo interfone. Ele sabe que ela não está disposta a dar ouvidos. Mas se a pessoa que está contando a ela for Hanabi, que é quem está por trás de tudo isso, ela aceitará de forma tranquila, se ele conseguisse fazer Erika ouvi-lo. Então a partir daí ele só precisa que ela crie evidências conclusivas de que ela mentiu sobre ser intimidada por Yukishiro. A parte mais importante do plano é que ele precisa se passar por Hanabi o suficientemente bem, para que Erika não pudesse levantar dúvidas. O protagonista pensa que esteve com Hanabi por muitos anos, e que está confiante de que pode se passar por ela.
mas não sabe se Hanabi está mantendo o contato com Erika nas redes sociais. Ele acha que se eles não tivessem contato seria sem dúvida online. Hanabi é do tipo que bloqueia e não fala com ninguém. Ele sabe que ela usa YouTube entre outros, e ele é o único que conhece a natureza distorcida dela, e provavelmente criou esse perfil, sem nem contar a ele, seu segundo relato, onde ela vomita seus sentimentos distorcidos o tanto que ela quiser. É do tipo que finge ser honesta, mas tem perfil secreto em redes sociais. Ele gostaria de tirar vantagem disso, mas em outro aplicativo além desse, que ele pode usar para se passar por Hanabi, para assim entrar em contato com Erika. Ele então baixa o Skype, e cria uma nova conta com o nome de Hanabi e segue a conta de Erika sobre a qual Mary lhe contou. Depois de fazer isso ele olha para o seu telefone e espera. De repente ele recebe uma notificação. Ele pensa que ainda não passou nem 5 minutos, e verificamos o telefone, vemos uma mensagem de Erika, se surpreendendo que a Hanabi usa o Skype. E agradece por seguir, dizendo que hoje Yukishiro e os outros foram até a casa dela. Enquanto ela ri vendo isso, o protagonista pensa que ela mordeu a isca. Terminamos mais um IP, mas vamos lá. Agora, só para lembrar a todos de dar um like e vamos continuar. Vemos que o protagonista pensa que isso foi fácil, e que parece que ela mordeu a isca, e que agora ele só precisa continuar a conversa, e nesse caso claramente fingindo ser Hanabi. No entanto, o protagonista explica que o mesmo nome de usuário que ela usa na linha dela de perfil. Os mesmos dados para pegar a isca melhor, e ele não acha que Erika vai notar, e ele sabe como ela escreve, sabe que ela não usa nenhum emoji, e com essa informação ele pode se passar por Hanabi de forma coerente, sem nenhum problema. Então continuamos ver o protagonista fingindo ao conversar com Erika, mandando mensagem, e Erika pensando que está falando com Hanabi, ao acompanhar sobre Yukihiro e os outros, e diz: "Eu quero falar sobre isso." Erika responde imediatamente e pergunta a ela o que é, de forma ansiosa. O protagonista manda outra mensagem para ela, conta que quando o Yukishiro apareceu alguém estava lá do lado direito dela, ao que ela disse que ela trouxe um menino com ela, e disse que é difícil de acreditar, né? E pergunta como ela sabe. O protagonista manda mensagem para ela dizendo que a pessoa que eu estava com ela era o Ishinose-kun, ou esse que está falando se referindo ao próprio protagonista, mas ela não sabe quem está falando com ele agora, pois é ele mesmo se passando por Hanabi, e continua dizendo que aquele é um amigo de infância dela, e manda mensagem dizendo que coincidentemente eles se encontraram, e depois ela expulsou ele, e diz que ele bombardeou ela com perguntas e pediu conselhos. Erika pergunta se ela estava perto da casa dela, o que o protagonista diz que sim, e que Yukishiro disse que ela não tinha feito bullying ou intimidado ninguém, e que a situação não faz sentido, e que ela disse a ela: "Pode ser que você ofendeu sem querer, ou acho que você deveria se desculpar com ela", e Yukihiro decidiu se desculpar na frente de todos amanhã na classe. Ouvir isso deixa a Erika feliz e ri, dizendo que ela não pode acreditar nisso. Ela manda mensagem que Yuki tem um problema porque está se desculpando por algo que não fez, e questiona como ela pode ser intimidada por uma garota chata, que lê livros sozinha o dia todo, e que se alguém é o agressor é Hanabi. Erika continua, e pergunta isso mesmo Yukishiro pedir desculpas pelo que ela fez é imperdoável, né? E disse que mal pode esperar para ver o que acontece a seguir. O protagonista responde e pergunta a Erika se ela se lembra do que precisa fazer a seguir. Ao que ela responde que é claro, que ela sabe, e diz: "Vou mandar fotos de pulsos cortados para a escola", e depois ela vai mostrar para a comissão escolar e eles vão cancelar a viagem. Então o protagonista Yintin Nauskan está falando com Erika pelo Skype, tentando descobrir sobre seu plano se passando por Hanabi. Galera, escreva 10 nos comentários e dê um like para ajudar o canal, e se quiserem mais continuações dessa obra incrível, apertem o sino de notificações. E nesse episódio o prota vai tentar convencer Erika a vir para a escola, e a resolver o problema de bullying que insinuam que Yukishiro cometeu. Será que vai conseguir? Veremos, só acompanhem aí. Agora, vamos lá. Assim que o protagonista leu a mensagem de que o próximo passo de Erika era enviar fotos de pulsos cortados para a escola para a diretoria, que assim iriam proibir a viagem escolar. Vendo isso na mensagem, ele fica chocado, e ela continua e diz que está se divertindo muito ao estragar a viagem, e simplesmente não verá aquele grupo se exibindo,
que vale a pena pois segundo ela, é uma classe que se acha muito, e que são orgulhosos. O protagonista pensa que é incrível como tem algumas pessoas, que gostam de envolver os outros, em problemas por conveniência, e ainda por cima ela está feliz com isso, o que é uma loucura. Com isso o prota manda uma mensagem de texto respondendo a ela, perguntando para ela se ela irá para a escola amanhã, no que ela responde que, por acaso não era para ficar faltando às aulas. Mas ele pergunta para Erika, se ela não quer ver Yukishiro se humilhando, pedindo desculpas por algo que não fez, e que seria muito divertido, pergunta o que ela acha. E Erika fica feliz e concorda. O protagonista continua e diz a ela que quando ela está lá, ela não deve esquecer de dizer algo como, que nunca vai perdoar, e fazer uma cena, porque a coisa só vai piorar assim, e será mais rápido. E Erika concorda, e diz que estará lá amanhã. Com isso o protagonista termina e no dia seguinte, vemos o protagonista e a Yukishiro na escola. Ele pergunta a Yuki, se ela tem um segundo. Vemos ele e Yuki na varanda, enquanto o protagonista diz a Yukishiro, que Erika está vindo para a escola hoje. E Yukihiro pergunta se ele conseguiu convencê-la ao que ele disse que conseguiu enganar a Erika. Ele acha que tudo vai se resolver logo. Ichinosuke, o prota, deseja usar métodos polêmicos. Ele não se arrepende, e quer acabar com essa situação, assim que contar a Yukishiro, que ele arrumou para Erika, e que será forçada a contar a verdade. Mas antes disso ela disse algumas coisas ruins sobre Yuki. O protagonista acha que isso pode acabar machucando a Yukishiro, mas a Yuki agarra o braço do protagonista e diz que mesmo que eles falem mal sobre ela vai ficar bem, e é verdade que foi doloroso ser acusada pela professora, e ser alvo de boatos na turma da classe escolar. Mas o protagonista e Shaki ficaram ao lado dela, e o protagonista desmentiu e acreditou nela, e isso já é o suficiente para ela, contanto que o Ichinosuke não a odeie. Ela não se importa com o que os outros pensam dela, o que faz o protagonista ficar vermelho. Yukishiro diz ao protagonista que eles deveriam voltar para lá na sala, no qual o protagonista concorda. Quando eles entram na classe, vemos que todos ficam chocados ao ver Erika entrar presunçosamente na sala de aula, com um sorriso no rosto. Já passaremos para o próximo capítulo, em que Erika está entrando na classe. Pessoal, só lembrando vocês de darem um like, obrigado. Quando Erika entra na classe todos ficam em choque, e a professora entra na classe e diz a todos para se sentarem. A professora olha para Yukishiro, e diz que gostaria de dar um tempo a ela para pedir desculpas a Erika, e pergunta se ela vai admitir ter intimidado Erika Daidoji-san, o que confunde Yukihiro. A professora parece confusa e pergunta se ela não vai se desculpar. Mas o protagonista para a professora, e diz para ela esperar. Ele caminha na frente da classe, e olha para a Erika e diz para ela que está lhe dando uma chance, e pergunta se ela tem certeza de que não mentiu sobre ter recebido bullying da Yuki, o que a assusta, e já a deixou confusa. Erika com raiva pergunta ao protagonista o que ele está falando, e o que estava prestes a pedir desculpas. O protagonista pensa que teria sido melhor se ela admitisse ter mentido, e depois diz a ela que ela não deixou ele com nenhuma outra opção, e que mostrará a todos a prova de que ela está mentindo. O protagonista pega alguns papéis e os entrega para todo mundo na classe. Uma folha com umas prints da conversa no Skype. A folha assusta a Erika, e a deixa sem palavras, pois nos papéis contém todos os bate-papos da noite anterior. Olhando para isso a turma toda enlouquece e pergunta se isso é real, e que isso é do Skype, e questiona se o bullying foi tudo mentira. Erika começa a tremer, e diz que o protagonista está errado. A professora fica nervosa e pergunta a Erika o que isso significa, e pede para ela se explicar. Erika disse que isso é mentira, e a pessoa no chat não é ela e diz que ela não é a única com esse nome, pois assim, o protagonista não pode provar que é ela ou não. O protagonista responde e diz que pode provar que é ela, o que surpreende Erika. Ele responde, e mostra o perfil dela, e diz que ela facilitou bastante colocando a foto e o nome dela no perfil. Quando a turma finalmente percebe que na verdade é ela, Erika diz ao protagonista que isso não prova nada.
Então o protagonista pergunta se ela tem certeza disso, e sobre a acusação de bullying, e se ela tem alguma prova disso. O protagonista continua e diz que se a conta é dela ou não pode se investigar o quanto quiser, e pode provar que é dela. Erika fica em silêncio e começa a chorar, enquanto a professora parece assustada também. O protagonista olha para a professora e diz a ela que, com essa evidência, fica claro que Yukihiro é inocente. A professora olha para a turma e vê que todos estão olhando para ela chocados. A professora tenta dizer que não é como se ela culpasse Yukihiro por tudo, e que ela só estava tentando tirar as suspeitas. Mas a turma ainda está olhando para ela chocada, o que a assusta. A professora de repente se curva, o que surpreende a turma. A professora pede desculpas a Yukihiro e a classe, e pede que lhes perdoem. O protagonista e Yukihiro se entreolham, enquanto a Yuki acena com a cabeça, que não. Então o protagonista chama a professora, pergunta a ela, que quer confirmar uma coisa e pergunta se ainda irá acontecer a viagem escolar. O que ela diz claro, e deixa todos da turma felizes. E com isso o clima muda de um tom pesado para mais leve. A professora disse que dessa vez, ela fará o que é certo, e vai avisar a direção da escola, que eles vão viajar, enquanto a classe comemora. A professora disse que vai agora, e arrasta a Erika junto com ela. O protagonista está na sala, e o pessoal fala que não esperavam que Erika fosse assim, e todos estão ao redor de Yukihiro, dizendo que estão arrependidos por não terem tentado defendê-la, e por não terem feito nada para ajudá-la. Yukihiro diz a eles que está tudo bem, que ela é parcialmente culpada, porque a viagem teria sido cancelada por causa disso. Mas galera, se inscreva no canal, dê aquele like da horinha, e vamos lá ao que interessa. Uda diz a ela que não é culpa dela, e que ela é a vítima aqui, e que eles não estavam pensando direito, e que a viagem seria cancelada por algo estúpido. Minaguchi e todos pedem desculpas a Yukihiro, enquanto choram que deveriam ter ouvido o lado dela da história. Yukihiro olha para o Inti e não Scan, o prota, pois ela nem sabe o que fazer. Ele interrompe e diz que a Yukihiro entende como todos se sentem. Vemos que nesse momento, todos os colegas de classe estão em cima dela, e o que está perdida, e o protagonista pede para que todos se sentem, e que eles deveriam mudar de assunto. E essa é a melhor coisa a fazer agora, no qual eles todos concordam. Eles dizem que se continuarem a falar sobre isso, só vão fazer a Yukihiro se sentir pior do que já está. E a Yukihiro agarra a manga do protagonista, e agradece, e diz que ele é um herói, é o herói dela, e ela sorri. E é assim que terminamos por enquanto. Opa galera, tudo bem? Pessoal, nesse momento todos estão ao redor de Yukihiro e dizem que sentem muito, por nem tentarem ajudá-la, e o protagonista pede para todos se sentarem. Vimos isso no último recap, uma boa conclusão para o caso do bullying, mas e agora? Pessoal, deem muitos likes para esse vídeo que estou usando nova voz, com novo tipo de edição, escrevam número 11 se quiserem mais episódios, vamos ao que interessa. Minaguchi e todos da sala tinham pedido desculpas para Yuki. Depois que tudo foi esclarecido com a professora, que a história do bullying era mentira, os pais da Erika também foram repreendidos. Agora vemos a professora repreender Erika também, e alguém chamar o protagonista, é o Naruto. Ele fala que agora tudo está declarado e resolvido, que eles deveriam sair e comemorar hoje. Mas o protagonista responde que não pode ir hoje, e talvez da próxima vez. Haruta diz que está tudo bem e sai com os outros, enquanto Ishinou-kun, o prota, pensa que ele é muito bom e também ver que todos eles estão alegres. Ele pensa que no final, Erika não disse com quem falou no Skype, mas isso não importa mais. Com ou sem cúmplice, isso não a torna menos culpada, e ela não parecia do tipo que protege seu cúmplice. Então o protagonista ficou surpreso quando descobriu, e questionou se Erika tem uma queda por Hanabi ou algo assim, e Hanabi é do tipo que pensa antes de agir, e desde criança ela sempre evitou qualquer atividade sem usar a mente. Ele tem certeza que Hanabi esperava que tudo desse certo sem ser descoberto em algum momento. Então ela teria tomado alguns cuidados. Ele continua, e diz que a professora queria desesperadamente saber quem era o cúmplice, e por isso ela veio até ele para descobrir mais informações sobre o caso.
Mas se o protagonista contasse, a professora do seu plano, e que Hanabi era mentor nos bastidores, as coisas ficariam complicadas, e disse que não confia na professora, e além do mais ele não queria que Hanabi se envolvesse dessa vez. Ela está sem esperança, então nada mudaria e não cabe a ninguém, a mudança deve vir dela mesma. O protagonista vê Yukishiro e pensa que ela é a única verdadeira vítima aqui, e pergunta se eles podem conversar um pouco. Vemos o protagonista e Yukishiro em um parque, ela vai e se senta em um balanço e diz que isso parece nostálgico enquanto ela sorri para o protagonista, ele se pergunta se esse é um bom clima e reúne coragem, e pensa que ele contará a ela tudo sobre Hanabi, e que ele queria encerrar seu passado patético, mas ele precisa que Yukishiro saiba de tudo e se senta em uma grade ao lado dela. Pessoal, oi a todos, apenas um lembrete para dar um like, compartilhar e se inscrever, para me ajudar a atingir meus primeiros 3.000 inscritos, obrigado, agora de volta ao vídeo. O protagonista pergunta para Yukishiro se ela se lembra de alguns dias atrás, quando ele disse a ela que tinha alguém atormentando todos ao seu redor, ao que ela disse que sim, o protagonista diz que é sobre aquela pessoa sobre quem ele quer falar com ela, e pergunta se está tudo bem. O que surpreende Yukishiro, ela diz, claro tudo bem, mas ela pensou que o Ishinous-kun não precisaria falar sobre isso, o Ishinous agradece pelo carinho, e diz que isso é algo que ela precisa saber, o protagonista continua contando a ela sobre tudo, enquanto ele nos explica que contou a ela sobre o relacionamento que teve, e como era insuportável, e ele cortou relações com ela, e sobre as emoções distorcidas de Hanabi dirigidas a ele, o protagonista diz a Yukishiro que ele é o responsável pelo recente incidente com Erika. E pede desculpas a Yukishiro. E disse que ele quer compensar por todo o mal que causou a ela, mas Yukishiro interrompe o protagonista e diz a ele que ele não fez nada de errado. Yukishiro parece estar com dor ao ouvir isso, enquanto olha para o protagonista, ela pergunta a ele e diz que deve ter sido difícil, e pede desculpas por não ter percebido antes. Embora tenha sido algo que estava bem na frente dela, ela continua, e diz que, se ela tivesse percebido isso antes, o protagonista não teria que passar por tudo isso sozinho. E deseja tê-lo apoiado antes, pede desculpas novamente enquanto ela chora. Ele parece confuso, e pergunta a ela por que ela está chorando assim, ao que Yukishiro responde que é porque ela se sente tão frustrada por não perceber o quanto ele estava sofrendo, e porque ela sempre amou o protagonista. Terminamos então mais um aqui, vamos ao próximo, vemos ela dizer ao protagonista, que sempre o amou, ele fica corado enquanto questiona Yukishiro, diz que ele parece surpreso, amar, como se eles mal se conversam, o que ela está dizendo a ele, e Yukishiro pergunta ao protagonista se ele se lembra do dia em que conversaram pela primeira vez, o que faz ele pensar, que foi 3 dias depois de terminar com Hanabi. Ele tinha acabado de cortar o cabelo, e que estava pronto para recomeçar de novo, pensando que era, bem cedo de manhã, pegou o marcador de Yukishiro, que tinha deixado cair. E que iniciou a primeira conversa deles. Ele se lembra da conversa deles, e Yukishiro diz que ela sempre quis conversar com ele, o que faz o protagonista se perguntar do porquê, é o que ela responde que, via ele sempre regando as plantas e flores depois das aulas, dava a impressão de que ele era uma pessoa incrível. O prota agora pergunta para si mesmo, se Yukishiro sempre quis falar com ele, porque ela talvez já gostava dele. Ele não consegue acreditar nisso, porque ele era um cara que vivia sempre quieto, viver escondido com seus cabelos gigantes tampando o seu rosto. E ele simplesmente não consegue acreditar, que alguém iria amar uma pessoa como ele. Yukishiro olha para o protagonista e pergunta se ele não acredita nela, ao que ele diz que sente muito, e que é difícil acreditar que alguém possa se apaixonar por ele de seu passado, o que a faz perguntar por que disso, e pergunta a ele se ter cabelo comprido é motivo para não gostar de alguém. É que apenas parecia que ele não tinha identidade própria, e que com seu cabelo comprido, era difícil entender direito, e Yukishiro diz a ele que o que ele está dizendo é verdade, e que ela sempre se perguntou, o que ele poderia estar pensando, mas mesmo sem saber,
ela olhava e por suas ações sabia que ele era uma boa pessoa, ela via o protagonista, ela pensava, uau, que pessoa incrível, e antes que ela percebesse, ela já não conseguia tirar os olhos dele. E seu coração começou a bater mais rápido, mais forte, e depois que começara a conversar, ela se apaixonou ainda mais. Yuki Shirofumi continua e disse que, agora vê de perto sua gentileza, e sua preocupação com seus amigos, e outras qualidades, e pergunta ao protagonista se isso não incomoda, ele responde que não, que isso não incomoda, enquanto ele fica vermelho, e pensa consigo mesmo, que isso nunca seria um incômodo, e o Kishiro diz a ele que ela só quer perguntar uma coisa a ele, e é algo que ela sempre quis saber, e agarra as mangas do protagonista, ele pensa, o que será que ela quer? E o Shirofumi diz à protagonista que ela quer ser sua namorada, enquanto ele cora, e ele fica surpreso, ela também fica muito corada. O protagonista pensa que em resposta à confissão dela, não seria como quando ele estava com Hanabi, ele pensa que ele poderia realmente passar dias felizes com ela, mas agora, se ele começasse a namorar ela, isso poderia arrastar os dois para uma bagunça. E o Kishiro pergunta à protagonista se é impossível para ele ver ela com interesse romântico, no entanto ele diz que isso não é problema nenhum, e que ele acha ela muito atraente. Mas como ele mencionou anteriormente, ainda há um problema com Hanabi. E ela não parece que vai parar de buscar vingança contra ele tão cedo. Então seria desnecessário se envolver, no momento pode apenas colocar lenha na fogueira, então ele está pensando principalmente em a ignorar, até que ela fique entediada, e diga que é melhor ser só ele. Ele provavelmente poderia ignorar e sobreviver, se ele estivesse namorando Yukishiro, Hanabi poderia vir atrás dela novamente, e pelo amor que ela tem a Yuki Shirofumi, provavelmente seria melhor se ele não aceitasse por agora. E o Kishiro diz ao protagonista, que enquanto ele estiver ao lado dela, ela ficará bem, o que aconteça. O protagonista pensa que, ele não está duvidando das palavras de Yukishiro, ou algo assim, nunca imaginou que, se tornaria alguém tão influente para alguém, já que o protagonista nunca imaginou Yukishiro assim. E a razão pela qual ele contou a ela, é a única razão pela qual ele não iria aceitar ficar com ela. Ele disse isso, ouvindo isso, e o Kishiro hesitantemente pergunta, que se esse é o caso, então ela gostaria de ter uma chance. E pergunta à protagonista se ele poderia tentar namorar com ela, só para ver no que vai dar, e isso surpreende o protagonista, e o Kishiro continua e diz que não importa o que aconteça, ela vai ficar bem, e ela acha que só de dizer isso, ela já ganhou, e que só isso, não é o suficiente para fazer acreditar nela, e ela quer que ele veja o que pode acontecer se eles namorarem, como algo experimental. O protagonista pensa que ele nunca esperou que ela dissesse algo assim, e que inicialmente ele pensou que não queria machucar Yukishiro, namorando com ela, mas agora ele sente que recusar pode ser pior, e pergunta a Yukihiro, se ela está realmente bem em ter uma data estipulada, ao que ela diz alegremente que ficaria mais feliz se tivesse uma chance, em vez de ser rejeitada. Ao ver ela dizer isso faz o protagonista ficar vermelho, e pensa que ela é muito fofa. Depois de algum tempo o protagonista diz a ela que eles deveriam voltar logo, e ela concorda. E o Kishiro pergunta à protagonista se está tudo bem com ele, se ele poderia dar a ela o seu contato. O protagonista fica branco quando Yukishiro pede para ele novamente, ele pede desculpas a ela e diz que acabou de perceber que não tem entrada em contato com ninguém nas redes sociais ultimamente, e pensa que deixando de lado o caso de Erika no qual fingiu ser Hanabi, ele não tem mais ninguém registrado em suas redes sociais, exceto Hanabi, ou seja, um ninguém. De qualquer maneira, e agora ele a bloqueou. E o Kishiro ouve o que o protagonista diz, que talvez ela não devia ter perguntado sobre isso, ao que o protagonista disse que se alguma coisa acontecer ela não precisa hesitar em contatá-lo, pois ele está todo nervoso. Os dois sorriam, um para o outro, e ela pergunta ao protagonista, mesmo que não haja nada acontecendo, ela pode contatá-lo se vontade de falar com ele, o que ele diz, claro, o que a deixa feliz e eles trocaram seus contatos. O protagonista pensa, que as emoções que ele sente agora são um pouco diferentes de antes.
Vemos agora o Ishinosuke voltando para casa, ele percebe que Hanabi está lá novamente esperando por ele, o protagonista passa por ela e a ignora, mas ela de repente pergunta à protagonista se ele a protegeu, o que faz o protagonista se virar em ver Hanabi sorrindo presunçosamente, e assim que termina esse capítulo, espero que todos tenham gostado, compartilhe para me ajudar, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal.